Meu nome é Osvaldo, eu sou bancário aqui na cidade de Pelotas e um buscador das terapias de crescimento, né? Crescimento pessoal. E vou estar aqui apresentando a Graça, que trabalha há mais de 30 anos com terapias, com psicologia, trabalha com Theta Healing. Gostaria de também deixar aberto aqui, né, Graça? Se você puder falar um pouquinho mais sobre você, sobre a sua trajetória, essa trajetória tão grande aí, tão maravilhosa aqui na cidade de Pelotas e na cidade de Rio Grande. Por favor, fica à vontade para se... Obrigada, Osvaldo. É um prazer estar aqui conversando contigo, né? Sabendo da tua trajetória, assim, como buscador também. Eu também sempre fui uma buscadora, né? Faço o curso há mais de 30 anos, né? Buscando processos de crescimento pessoal e principalmente processos de superação, né? De dores, de doenças, né, de depressão, de fibromialgia, né, essas coisas que vão nos levando a buscar outros caminhos, né, além daqueles da gente viver tomando um monte de remédio, né, ou viver dependente da tarja preta. Eu sempre fui uma buscadora, até porque o meu corpo nunca aceitou remédios fortes, né, tenho muita sensibilidade a certas substâncias, então, desde cedo eu sempre tive que buscar outros caminhos, outras formas de cura. E Graça, assim, tu começou, tu fez ali uma formação em psicologia, né? Mas aí depois tu descobriu uma coisa diferente, né? Tu descobriu o Theta Healing. E tu pode falar pra gente o que mais sobre o Theta Healing, o que é o Theta Healing, o que te interessou nesse caminho diferente, né? As pessoas, eu pelo menos tenho essa vontade de saber, e as pessoas também com certeza. O que tu pode nos dizer? Sim, então, o Theta Healing, eu descobri ele fazendo um processo de estar parado. Então, o Theta Healing, eu descobri ele quando eu estava morando num sítio e queria descobrir como que fazia um poço artesiano, como descobrir água nesse sítio. Como descobrir água potável. E aí chegou uma pessoa na minha casa e me disse, olha, eu fiz um Theta Healing e no meu sítio eu consegui água a partir de um processo de Theta Healing. E aí começou a falar sobre o Theta Healing, e sabe quando aquilo te bate, tu sente, isso é muito legal. E aí, quando a pessoa saiu da minha casa, eu fui direto para a internet pesquisar sobre Theta Healing, já comecei a assistir vários vídeos e disse, eu quero fazer isso. E eu já tinha tido um outro terapeuta, amigo meu, que tinha me dito um dia, o Graça precisa fazer o curso de Theta Healing, precisa descobrir Theta Healing. E então já tinha me despertado aquele interesse, né, aquela coisa assim de, realmente preciso descobrir o que é isso. Então o Theta Healing para mim foi um processo assim que me respondeu muitas questões que eu tinha dentro da psicologia. Por exemplo, como se trata isso, como se trata aquilo, como se lida com essas coisas. O Theta Healing eu considero ele uma técnica muito completa, porque ele vai te dar respostas para tudo e ele vai te dar um caminho completo para lidar com qualquer situação. Porque o Theta Healing, assim, ele trabalha em todos os níveis, que é o nível físico, né? Ele trabalha com doenças físicas, o nível mental, onde ele vai trabalhar as tuas crenças, que vão ser a origem de muitos desequilíbrios e de muitas doenças. Ele trabalha a nível emocional e trabalha também a nível espiritual. Inclusive a psicologia transpessoal abarca isso, né? A psicologia transpessoal é psicologia com espiritualidade. Então é a coisa da gente passar a considerar os aspectos espirituais
aquilo que antes era chamado de paranormalidades, o Theta Healing passa a lidar com isso de uma forma abrangente, né? Inclusiva, né? Tudo isso é incluído e tudo isso tem um caminho para ser trabalhado em Theta Healing. Então, por isso que eu me apaixonei assim e incluí na minha trajetória esse caminho e comecei a trabalhar com drogadição, né? Com usuários de drogas. E aí, um terapeuta que trabalhava comigo, né, que foi o meu mestre, o Danilo Machado, que foi o meu primeiro mestre de Theta Healing, onde o Danilo me disse: olha, Graça, eu acho que tu estás pronta para ser instrutora de Theta Healing, porque desde que tu fizesse o curso, tu seguisse aplicando, tu tá fazendo um trabalho tão bom com drogadição, acho que tu podias fazer o curso de instrutora. E aquilo também me bateu no coração, como realmente eu sou professora, gosto de ensinar, já sou mestra de Reiki, já trabalhava com outras técnicas também que eu ensinava, realmente está no meu propósito de vida também ensinar, então vamos lá. E eu realmente fui ao Rio de Janeiro fazer a formação com o filho da criadora da técnica, o Joshua Steibel, que é o filho da canalizadora da técnica e a esposa dele também. E realmente saí de lá mais apaixonada ainda, mais encantada ainda, porque é um trabalho em que a gente aprofunda na gente, né, a aplicação da técnica e trabalha com várias pessoas, a gente conhece pessoas do mundo inteiro e fica podendo trocar com instrutores do mundo inteiro. Então é um trabalho, é uma coisa muito interessante, assim, um caminho muito lindo. E eu já voltei do Rio de Janeiro já marcando cursos e fazendo cursos e não parei mais a partir daí. Poxa, que legal, Graça. E assim, ó, é até uma coisa que me veio agora, assim, e para quem, assim, que é indicado o Theta Healing, assim, quais são as pessoas, são problemas de família que a pessoa possa ter, enfim, conta pra gente assim, quais seriam assim, as indicações do Theta Healing? Tem indicação para tudo, o Theta Healing pode ser usado para qualquer situação. A gente faz primeiro a nível físico, né? A gente faz um estudo que se chama, por exemplo, anatomia intuitiva, onde a gente aprende a fazer um escaneamento do corpo da pessoa para descobrir que doença que a pessoa tem, como tratar doenças a nível físico. E a nível mental, né, a gente também tem técnicas para se trabalhar esse nível também, a nível emocional. E como é que isso funciona, né? Funciona... bom, vou contar um pouquinho a história da Havaiana, né, da canalizadora da técnica, de como é que isso começou, né? Sim, como começou. A Havaiana, ela era mãe de 3 filhos e o marido inválido numa cadeira de rodas. Então, ela era a provedora principal da família. E ela trabalhava com massoterapia e como agente de segurança. Então, ela precisava realmente estar em condições de boa saúde. Só que, de repente, ela começou a ter um problema sério numa perna e vários médicos constataram que ela estava com um câncer na perna e que não tinha mais jeito, que já estava tão avançado que não teria mais jeito. E que não adiantava mais cirurgia nem nada, que ela iria morrer porque não tinha mais como controlar aquele câncer. E a Havaiana começou a pensar assim, puxa, eu sou mãe, eu sou a principal provedora da minha família. Eu não tenho direito de morrer. Sim. Não é meu direito morrer. E como ela era uma mulher de muita fé, ela começou a fazer as orações dela, desta vez agora pedindo, né, direto, Criador, eu preciso me curar. Mostre-me como. Então, até hoje a gente usa a expressão no Theta Healing de mostre-me como, Criador.
E ela seguiu, né, nessa oração com muita fé, mostre-me como, e ela realmente começou a canalizar toda a técnica que hoje já está. A Baiana hoje tem diversos livros, diversos cursos, cada vez aprofunda mais, e ela ficou tão grata por ter se curado que ela hoje trabalha incansavelmente, mundo afora, criando livros, criando cursos e disseminando o curso e formando instrutores e praticantes de Theta Healing pelo mundo inteiro. Ela não parou mais. Então, o Theta Healing é assim, sabe? Ele é um milagre que acontece na vida da gente e nos propicia a gente fazer um milagre com cada pessoa, né? Com cada situação. Por exemplo, tirar uma pessoa de síndrome do pânico em uma sessão, né? Curar uma depressão em poucas sessões também, né? Problemas diversos, doenças diversas. Esses dias eu consegui costurar a hérnia de uma menina em uma sessão também. E eu não tenho o livro aqui agora, mas assim, ela tem um compêndio, a Baiana criou um compêndio onde ela estudou todas as doenças, todos os desequilíbrios, todos os distúrbios de diversas ordens. E ela conseguiu ali, então, fazer todo um tratado com a técnica, mostrando caminhos para as mais diversas doenças. Então, assim, esses dias eu ouvi uma crítica ao Theta Healing, né? Alguém dizendo que o Theta Healing não tinha nada de científico, não tinha nada de comprovado cientificamente, né? Então, se a gente olhar o tamanho daquele livro, né? Do trabalho, do estudo todo que a Baiana já fez, todos os livros que ela já escreveu, todos os processos que ela já fez e faz mundo afora. Sim. Né? Eu acho que isso é uma coisa assim que a gente não passou pela ciência tradicional, né? Mas assim, mais científico do que isso, né? Uma coisa que é estudada e aprofundada a vida inteira, né? Quem mergulha no mundo do Theta Healing e lê os livros e começa nesse processo, se sente tão bem adquirindo. Me trouxeram os livros aqui. A pessoa que mergulha neste processo, só os cursos básicos são 3, né? A pessoa, então, que mergulha nesse processo, primeiro, ela tem que estudar muito bem esses livros, só que é o básico, né? E ela já no curso, ela começa a praticar como fazer leitura, que se chama leitura intuitiva, né? Que é para poder saber como tratar. Desde passo por passo a pessoa aprende, né? Já desde o primeiro curso, o curso é teoria e prática, teoria e prática. Então, a pessoa já desde o início vai adquirindo formas de trabalhar muito bem com a técnica, de utilizar muito bem a técnica, né? E a pessoa pode ser assim completamente leigo. Se a pessoa se dispor a estudar e a buscar realmente trabalhar bem com essa técnica, o curso dá todas as condições. Bom, para quem tinha alguma dúvida no que está fundamentado, né? Essa era até uma das perguntas que eu ia fazer. Mas e assim, para quem está interessado, Graça, a pessoa muitas vezes ela tem aquela dúvida, tá, mas será que em uma sessão, em quantas sessões que eu tenho esse problema resolvido? O que tu pode dizer para essas pessoas que têm essa dúvida? Como que funciona? É uma das perguntas aqui que surge para a gente no momento. Então, eu vou falar primeiro, então, como funciona a técnica, né? Que técnica é maravilhosa essa, né? A técnica do Theta Healing, ela é realizada, primeiro, a partir de uma meditação dirigida. Por isso, sempre que eu faço lives, eu termino numa meditação, que é para a pessoa poder experimentar um pouquinho o que é o estado alterado de consciência, né?
porque o Theta Healing trabalha com a pessoa começando, através da meditação, a lentificar o funcionamento das ondas cerebrais, né? Então, quando a gente vai relaxando, por exemplo, quando a gente faz um reiki em que a gente relaxa, é o estado de onda alfa. E o Theta Healing vai além desse estado de relaxamento do reiki, porque é um relaxamento mais profundo. Então, são as ondas Theta, e por isso Theta Healing. E nas ondas Theta, o teu cérebro começa a funcionar muito lentamente. Então, isso a ciência já explicou, já entendeu, e está muito bem colocado, explicado pela ciência, que é assim, quando o nosso cérebro está em estado de relaxamento profundo, em ondas alfa ou teta, o nosso inconsciente está, como eu costumo dizer, com as portas abertas. E o nosso sistema cerebral, neurológico, está então vulnerável a ser modificado. Sim. Então a gente muda padrões de pensamentos, a gente muda crenças através desse processo, nas ondas Theta, que é o estado cerebral em que tudo pode ser modificado, que tudo pode ser alterado. Sim. Né? Seria o que em outras teorias da psicologia é chamado de abordagem ao inconsciente, né? Então é uma abordagem direta ao inconsciente da pessoa e que por isso pode ser trabalhado, pode ser modificado. Então a pessoa mergulha em estado alterado de consciência e nesse estado alterado de consciência, o que acontece? A pessoa fica como se estivesse entre sono e vigília. A pessoa está muito relaxada, está muito zen, mas ao mesmo tempo a pessoa está consciente. Então, uma das regras do Theta Healing é que tu não faz nada com a pessoa sem a permissão dela. O Theta Healing tem um profundo respeito pela pessoa e pelo seu livre-arbítrio. Então, a primeira coisa que o terapeuta vai perguntar para o paciente é se ele aceita, se ele permite que seja feito o processo com ele. Se ele permite que tu possa fazer o processo que ele está pedindo. Então, a primeira coisa que tu vai pedir que a pessoa se permita é porque tu vai fazer tu vai te transportar da tua mente para a mente da pessoa, né? Do coronário para o coronário. Então, tu mentalmente, né? O terapeuta também vai estar em estado alterado de consciência e o terapeuta, então, vai se transportar mentalmente para a mente como se diz na constelação familiar sistêmica, para o campo eletromagnético, né? E ali, a primeira coisa que a gente vai pedir permissão para a pessoa que a gente possa fazer é a limpeza energética. Por quê? Porque a pessoa, se está com o campo eletromagnético dela ou com a mente perturbada por obsessores, por espíritos obsessivos, né? Ou a pessoa que quando está em depressão, que está com pensamento muito negativo, ou quando a pessoa está usando drogas, né, saindo muito para a noite, a pessoa está obsediada. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer para poder limpar o campo, para poder entrar e ajudar a pessoa, é essa limpeza energética. Então, a gente pede licença para a pessoa para fazer uma limpeza energética, né, uma limpeza de obsessores, e aí a gente faz essa limpeza, tipo, mais ou menos como um reiki, assim, né, a gente faz essa limpeza. E a limpeza que a gente faz não é botar no lixo, né, aquilo que está ruim. Por exemplo, se é um espírito obsessor, a gente mostra para esse espírito obsessor o caminho que ele tem que fazer para não ser mais um espírito perdido, né? Porque se o obsessor está na nossa volta é porque ele está perdido. Então, a gente aprende a encaminhar esse espírito para o caminho da luz. Né? Poxa, que legal. A gente pode até conversar com ele e dizer para ele, tu procura o caminho da luz, que Deus é o caminho da luz. E aí a gente visualiza esse espírito se afastando
E a gente vai fazendo outras limpezas, por exemplo, se a gente está conversando num grupo, está conversando com uma pessoa e de repente uma pessoa diz alguma coisa que nos magoa, que nos ofende, né? Aquilo fica vibrando no teu campo, gerando uma energia negativa. Então, também se faz essa limpeza que se chamam ataques psíquicos ou ganchos psíquicos. A gente faz a limpeza também e depois a gente faz uma limpeza das memórias que a pessoa pode ter. Por exemplo, eu fiz a experiência de fazer o Theta Healing para um filho meu e ele tinha sofrido um acidente de carro junto comigo quando ele tinha 5 anos. E aí, quando eu fui fazer a limpeza de memória para ele, eu visualizei o acidente, porque eu me acidentei de carro com ele junto. E faziam já uns 20 e tantos anos que a gente tinha se acidentado. E aí me veio a memória, me veio a imagem daquele acidente e eu perguntei para ele, aquele acidente tu ainda lembra dele? Porque ele era uma criança de 5 anos, não aconteceu nada com ele, ele nem se arranhou. Eu disse, tu ainda lembra muito dele, esse acidente? Ele disse, muito, mãe, me lembro muito desse acidente. Eu disse, mas por quê? Porque eu me culpo muito do que aconteceu. Isso me surpreendeu, porque tu nunca vai imaginar que uma criança de 5 anos vai guardar culpa de um acidente que era uma criança, né? Aí ele me disse, não, eu me culpei porque eu estava te apressando, e aí eu me senti o causador do acidente, então até hoje me veio muito a memória desse acidente. Então esse é um exemplo de que a gente chama no Theta Healing de memórias flutuantes. Pode ter acontecido, por exemplo, tu ter guardado uma memória de uma cirurgia, de uma anestesia que tu tomou, de um susto, de um assalto, né? Alguma coisa que te perturbou muito, então aquela memória vai ficar te atrapalhando. Então é feita essa limpeza também das memórias. E a partir daí tu pede então licença para a pessoa, para tu fazer uma leitura intuitiva do que está acontecendo com a pessoa. E aí tu volta de novo, né, entrar no campo da pessoa e a gente visualiza, a gente mentaliza, né, que a consciência da gente sai daqui da nossa mente que vai, né, para o campo da pessoa e para a mente da pessoa. E aí a gente vai receber, eu recebo por imagens, como se fosse um filme. Isso não é paranormalidade, não é nada assim de ser um ser superior, um ser super evoluído. O próprio curso te ensina tecnicamente a como fazer esse processo. E aí tu faz a leitura do momento presente da pessoa. Vou dar outro exemplo assim porque quando a gente faz a leitura, as imagens que aparecem pra gente, parece uma coisa assim que pra ti não tem explicação. Por exemplo, uma imagem que eu vi que me surpreendeu muito, porque eu olhei, mas que coisa mais louca. A imagem era assim, eu enxerguei a pessoa em cima de umas dunas, numa praia, num lugar com muito sol, e a pessoa estava sentada nas dunas, e da barriga, era uma mulher, e da barriga dela saía como se uma mangueira, e essa mangueira ia para a boca de um bebezão. Era um bebê enorme, chupando daquela mangueira que saía da barriga dela. E eu achei aquela imagem muito estranha. Mas a gente não tem que julgar nada, né? A gente tem que simplesmente perguntar para a pessoa. E aí eu perguntei para a pessoa, olha, a imagem que me veio foi tu num lugar, umas dunas, muito sol, e tinha um bebezão, assim, como se chupando uma mangueira que saía do teu umbigo. Isso faz sentido para ti? Eu perguntei para ela. E ela me respondeu, sim, total. Foi o que eu vivi hoje de manhã. Então é interessante assim que por mais absurda que seja a leitura que a gente recebe, para a gente não tem sentido e para a pessoa faz todo sentido. Me explicou, eu e meu marido estavam numa situação assim, 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 e eu me senti a minha energia tão sugada na discussão que nós tivemos que foi como se ele tivesse. E às vezes eu sinto como se ele fosse meu filho e não meu marido. Então, tudo explicado, né? Então, a partir dessa leitura, a gente começa a fazer com a pessoa o que se chama na técnica de digging. Digging em inglês significa cavando ou escavando. Então, é como se a gente estivesse lá
escavando, escavando, escavando na terra até achar onde é que o tesouro está, né? Então a gente vai fazendo perguntas para as pessoas, fazendo para a pessoa, fazendo perguntas, até a gente poder descobrir qual é a raiz da crença principal que faz com que ela vivesse um relacionamento onde o marido funciona como se fosse filho dela e que suga a energia dela daquela forma. Então a gente vai fazendo perguntas até chegar na crença assim, por exemplo, eu não tive filho, então o meu marido é o meu filho, né? Por exemplo. Então, e aí eu lido com ele, com todas as pessoas, como se fossem meus filhos. Eu estou sempre querendo servir as pessoas, sempre fazendo de tudo pelas pessoas. Eu não penso em mim, eu só penso nos outros, porque é como se eu fosse mãe de todo mundo. E aí a pessoa vai respondendo, até tu poder ter claro para ti qual é verdadeiramente a crença raiz que está fundamentando tudo aquilo, aquela forma como ela vive, como ela se relaciona com as pessoas. Sim. Então, esse é um exemplo assim, de como a gente trabalha relacionamentos, né, entre as pessoas. A gente vai escavando até entender qual é a origem da crença e que crenças são essas, né? Essas crenças podem ter nascido na experiência primária, que é a experiência que tudo que tu foi aprendendo a acreditar desde a tua concepção até os dias de hoje, né? Por exemplo, crenças que são comuns. Por mais que eu trabalhe, eu sempre vou ser pobre, né? Ou eu não quero ficar rico porque na minha família, eu nunca quero ganhar dinheiro, porque na minha família todo mundo é pobre. Se eu ficar rico, eu vou me afastar da minha família. Então eu prefiro ser pobre, mas viver com a minha família próxima a mim, não perder a minha família. Né? Então são crenças que a gente vai aprendendo, né? Que vai herdando, né? Dos nossos ancestrais, da nossa família, e a gente vai vivendo a nossa vida determinada por essa crença. Dessa forma. Ou, por exemplo, eu não vou estudar, não quero estudar muito, porque na minha família ninguém estudou. Então, se eu estudar muito também, vou me afastar da minha família. Sim. Então são crenças que a gente não sabe porque são inconscientes. Então o primeiro nível de crença é o nível primário. Então a gente faz no Theta Healing, a gente faz um cancelamento daquela crença, né? A gente de novo pede permissão para a pessoa. Você me permite que essa crença seja cancelada? Só que antes de cancelar, aquela crença tem que ter um sentido para a pessoa, né? Então tu vai perguntar para a pessoa, tá, mas tu quer cancelar essa crença? Ela não te serve mais. A pessoa, não me serve mais, não quero mais continuar acreditando que eu tenho que ser pobre a vida inteira e me matar trabalhando e nunca ganhar dinheiro. Mas então, para que serviu? Aí a gente entra na pergunta do para quê? Para que serviu esta crença até hoje? O que essa crença trouxe para a tua vida? O que tu aprendesse? Para que ela serviu? E aí a pessoa vai se dar conta, realmente, por causa desta crença eu tenho trabalhado muito, eu tenho procurado ser um bom profissional, eu tenho procurado me atualizar. A pessoa vai fazer todo um processo de ressignificação da sua vida por causa daquela crença. Porque eu acreditava nisso, eu fiz isso, eu realizei aquilo. E aí, então, a partir daí é que tu volta a perguntar para a pessoa, então, tu ainda precisa dessa crença? Aí a pessoa vai te dizer, não, eu não quero mais isso. Por exemplo, naquele exemplo que eu dei antes, tu vai perguntar para a pessoa, tu ainda quer continuar te relacionando com o teu marido, com as outras pessoas, como se tu fosse mãe? Tu ainda quer continuar sendo mãe de todo mundo? Né? Aí a pessoa diz, não quero. Né? Aí ela se dá conta, eu era mãe dos meus irmãos também, eu sempre fui, até hoje os meus irmãos são todos adultos, eu continuo agindo como se eles fossem meus filhos, e eles continuam lidando comigo como se eu fosse a mãe, né? Então, tu ainda quer isso para tua vida? Não, então vamos cancelar. Então essa crença é cancelada da mesma forma que a gente faz a limpeza energética, né? A gente envia para o Criador, né? Para a luz do Criador, para que o Criador sabe o que fazer com isso, né? A gente tudo é assim, enviando para o Criador.
E aí depois o segundo nível de crença é o nível genético, né? Que é aquilo que tu herda, tu já nasce com as crenças da família, né? Então tu limpa da mesma forma as crenças genéticas e depois tu pede que o Criador, porque assim, ó, se tu te perde, né? Por exemplo, o terapeuta não tem prática, não sabe como lidar com a técnica, ele está aplicando lá definidos, e agora o que eu faço? Pergunto o que, como? E aí tu vai, como tu estás em teta, tu volta para a tua conexão, né? O terapeuta, ele vai se concentrar um pouquinho, entrar de novo na conexão e dizer, perguntar, Criador, o que eu faço agora? O que tem a ser feito agora? Qual o meu trabalho aqui? E aí te vem a mensagem do que fazer imediatamente. Então, é uma técnica que te dá segurança, porque tu pode esquecer, tu pode perder, tu pode não saber mais como agir, tu sabe que tu tem o grande diretor, né, ali te assessorando, então aí tu te conhece, Criador, o que eu faço agora? Né? Então isso é muito lindo, assim, porque tu capta, assim, o que fazer. E aí tu entra num outro nível de crença, que são as crenças históricas, né? E aí tu pede que te seja mostrada que crenças, né? Como é que isso está funcionando, onde é que estão as crenças históricas. Aí tu traz a tua atenção para os ombros da pessoa, né? Mais nas costas. E eu, por exemplo, a minha experiência pessoal de conflitos históricos é que eu visualizo uma fila de homens de chapéu e uma fila de mulheres com vestidos antigos, grandes vestidos antigos, assim, no tempo que as mulheres usavam ainda vestidos compridos. Então eu enxergo uma fila de pessoas que são os ancestrais daquela pessoa. E aí, como eu enxergo, as pessoas, umas estão sentadas, outras estão deitadas, outras estão numa atitude, por exemplo, assim, né? E aí, eu sempre me emociono quando eu recebo essa imagem, porque mostra como os ancestrais estão como se estivessem aqui atrás de nós, esperando que aqueles conflitos sejam resolvidos, né? Porque mesmo a gente já tendo desencarnado, né, o Theta Healing mostra que esses conflitos continuam funcionando na família, né? E aí, por exemplo, tu pode perceber que houveram guerras por causa da crença de mesmo que a gente se mate trabalhando sempre vai ser pobre, que houveram guerras por causa disso, talvez duelos, batalhas, discussões, desentendimentos, né, suicídios. E aí a gente pode receber por imagens aquilo tudo que está acontecendo. E aí o que a gente vai fazer nesse momento? A gente vai pedir licença para a pessoa para que sejam resolvidos aqueles conflitos gerados todos por aquela crença. Exato. E aí é um momento para mim, assim, que sempre me emociona quando eu faço isso, que eu acho o momento mais lindo do Theta Healing, é quando tu vê os conflitos se resolvendo na ancestralidade, né? E para mim é mostrado, que eu acho que para cada pessoa tem a forma de ser mostrado, né? Mas para mim é mostrado, quando o conflito está resolvido, é mostrado os homens tirando o chapéu. Como eu sou gaúcha, né, aparece uma imagem meio que de gaúcha e prenda. Os homens tiram o chapéu e as mulheres pegam os vestidos e fazem uma reverência. Então, quando uns vão fazendo reverência para os outros, desta forma assim, é a forma que sempre emociona, me emocionou de novo agora, que é a forma que eu tenho de perceber que está resolvido ali, que posso ir adiante. E aí um outro passo que tu tem que fazer com a crença é olhar o campo eletromagnético da pessoa, né, que é tudo aquilo que a tua alma traz de registro, né, porque além da gente trazer marcas genéticas, a gente também tem marcas na nossa alma, né, contratos que a nossa alma fez, vivências que a nossa alma trouxe. Então o quarto passo é tu fazer uma limpeza de alma. E aí tu também pede licença para a pessoa para que sejam canceladas todas as crenças, todos os contratos, todos os compromissos que a tua alma serviu até agora por causa daquela crença, tudo em cima daquela crença, né? E aí também tu visualiza que a alma da pessoa está recebendo essa limpeza, né? E pode ser que tu receba do Criador, que é o momento da pessoa receber amor incondicional desde sua concepção, né? E aí a gente faz o que a gente chama de amor incondicional ao bebê enquanto no ventre materno, né? Porque o bebê pode dentro do ventre da mãe ter sentido algum choque,
E aí é enviado amor incondicional ao bebê ainda no ventre materno e é então enviado, pode enviar amor incondicional a todo o ciclo do tempo, né? Todo o tempo de vida da pessoa, né? E tu vai então perguntar para ela como é que ela está se sentindo. Sim. E aí, se a pessoa responder que ela não está se sentindo bem, tu pergunta de novo pro Criador, o que ainda tem que ser feito aqui, né? Mas normalmente as pessoas respondem, ai que alívio, tô me sentindo aliviado, tô me sentindo bem, tô me sentindo feliz. E aí a gente ainda pode pedir que a pessoa se visualize, né, para dali para frente, a vida dela dali para frente. Então a pessoa pode oferecer esse momento para a pessoa. E aí tu manda a pessoa tomar um banho de cachoeira, né? Diz para a pessoa, te imagina agora debaixo de uma cachoeira, né, tomando um banho de luz, um banho de água, onde tudo que não te serve mais, todos os resíduos estão indo para serem transmutados no centro da Terra, né? Porque se trabalha em Theta Healing com a energia da Terra e com a energia do céu, né? Então tu pede que a energia da Terra limpe tudo o que não precisa mais e aí sim a pessoa sai aliviada mesmo. E aí só resta fazer o quê? Trazer a pessoa de volta para a Terra, né? E aí a gente faz o que chamam de aterramento. Eu tenho muito cuidado de fazer um bom aterramento quando a pessoa, por exemplo, depois vai dirigir, porque já me aconteceu, a minha terra natal é Rio Grande, e eu dirigindo em Rio Grande, depois de um trabalho com Theta Healing, eu me perdi em Rio Grande, foi o lugar onde eu me criei, que eu conheço cada canto daquela cidade, e eu consegui me perder, porque se eu me perdesse aqui em Pelotas, que Pelotas eu achei uma cidade mais difícil da gente se orientar, né? Rio Grande eu sempre achei uma cidade fácil da gente se orientar. E eu consegui me perder em Rio Grande assim, a ponto de não saber onde é que eu estava. E aí eu me dei conta, puxa, eu não aterrei o suficiente, fui dirigir meio aérea, né? E a gente até corre risco, né? Dirigindo assim. Então a gente faz um bom aterramento, pedindo que a pessoa realmente, né, puxe bastante energia da terra, né? O que caminhe um pouco, que se movimente um pouco, sentindo a energia da terra antes da pessoa sair. Né, por causa disso, é um estado de relaxamento profundo, né, que tu não vai sair assim mais. E a minha trajetória com essa técnica tem sido isso, assim, ultimamente eu tô com os cursos de Theta Healing, eu tenho ensinado outras pessoas, né, a aplicar essa técnica, a desenvolver as habilidades que são necessárias, né, para poder fazer a leitura, para poder usar até. E é um caminho para mim assim apaixonante, né? Cada vez eu gosto mais e que quero fazer isso enquanto tiver consciência, enquanto tiver lucidez, eu quero fazer isso. Essa na verdade já é a próxima pergunta, né? Como se tornar um praticante ou até mesmo um terapeuta Theta Healing? Como que funciona, Graça? Pois é, os passos básicos, o curso básico do Theta Healing são 3 cursos, né? O primeiro se chama DNA básico, porque no curso é trabalhado a pessoa é trabalhada a nível de DNA mesmo. E depois o segundo curso é o avançado, né? Theta Healing avançado. E o terceiro curso é o Digging, né? Que é o curso onde tu vais aprofundar como realmente descobrir qual é a crença raiz. Então, mas desde o primeiro curso, a pessoa que é um curso de retiro de final de semana, assim, é um final de semana intenso, em que a pessoa recebe toda a informação e fica fazendo prática o tempo todo. E a pessoa já sai preparada para começar a aplicar a técnica. Claro que tem que estudar muito, tem que praticar bastante, né? Eu normalmente ofereço 1 mês de acompanhamento para os meus alunos, né? Para poder verificar como é que eles estão, tudo. Para poder, eu continuo contribuindo, né? Depois dos cursos. Mas os cursos básicos são 3 e que realmente deixam a pessoa em condições de aplicar essa técnica de forma maravilhosa. Puxa, que legal, que legal.
Então, poxa, não sei, tem mais perguntas aí da nossa audiência, né? Mas assim, poxa, Graça, que caminho maravilhoso, assim, o do Theta Healing, assim, né? E assim, você vai falando assim e a gente vai viajando, assim, né? Junto contigo, assim, né? Nessa, como que eu posso dizer assim, nessa emoção mesmo, assim, né? De estar podendo aprender assim uma técnica diferente mesmo, né? Poxa, não sei, tu quer dizer mais alguma coisinha para quem está nos assistindo? Só dizer, pessoal, que para mim sempre é uma realização muito grande ter novos alunos, dar novos cursos. Nós estamos programando um curso, né, antes do fim do ano. Estamos agora retornando, né, a trabalhar de forma presencial. Então, que vocês olhem nas informações abaixo aí como fazer contato comigo, como se inscrever para os cursos, né? E é um prazer poder estar aqui conversando contigo, né, Oswaldo, te ajudando a descobrir esse caminho maravilhoso. E que, se Deus quiser, tu vai ser meu aluno também, já estás tão interessado. Então, as informações abaixo, gente. Gratidão pela oportunidade, Oswaldo. Gratidão. Obrigado a todos aí. Obrigado.